bola. Se fosse o Diniz, o treinador, iam falar, tá vendo, é maluco, saidinha do Diniz, ó lá, tá, kamikaze e tal, tá louco e tal. E você vê o placar do jogo, é mais ou menos muito do sampaulismo. Isso. Você faz muito gol, você cria chance, mas... E aí, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui a repercussão da vitória do Flamengo, né, de virada diante do Coritiba, lá no Couto Pereira. E vamos ver o que é que os comentários acharam da vitória do Flamengo e o que é que eles projetam, né, para o jogo final de semana contra o Internacional. Lembrando que o Flamengo não teve um bom desempenho, né, em campo, tirando o primeiro tempo, mas não foi bom o jogo diante do Coritiba. Vamos ver o que é que o São Paulo vai fazer para ajustar a equipe, né? Se é novo por aqui, por favor, se você deixar o like, tá certo? No canal vai ajudar bastante. Crédito SPN, link vai ter na descrição. Vamos por vídeo. Muito movimentado no Couto Pereira e a gente vai falar bastante dessa partida, também dos outros jogos deste domingo. A vitória do Vasco em cima do Galo, por enquanto o Grêmio também perdendo a sua partida na Vila Belmiro para o Santos e ainda a goleada do Bahia em cima do Red Bull Bragantino. Com Zinho, com Pedro Ivo Almeida, com Rodrigo Bueno e, claro, com os melhores momentos, então, da vitória rubro-negra no Paraná. A gente já vai também ouvir os personagens do jogo e, claro, projetar a sequência do Campeonato Brasileiro. Mas a gente começa com os lances da vitória rubro-negra no Paraná. Vamos ver. Estamos vendo, então, que o Coritiba sai na frente depois do pênalti do Felipe Luiz e do Robson abrir o placar lá no Paraná. Tudo bem, Rodrigo Bueno? Boa noite. Boa noite, tudo bem pra você, Bruno, pro Pedro, tem o Zinho ali, peraí, calma, Bruno, Zinho, Pedro, tem o Gaciba também, né? Tem Gaciba e tem o Fã de Esporte, que é o principal de todos, né? O Flamengo fez mais uma partida maluca, né? O jogo foi 3-2, podia ter sido 3-2 pro Coxa, né? Porque a quantidade de erros que o Flamengo estava cometendo quando estava 2-2 ali, erro já para pênalti para um lado, pênalti para o outro, né? Aquele jogo... Pra quem gosta de emoção, né? Sim. Sampaoli é meio que sinônimo de emoção, né? Esse foi o puro sampaulismo. Não foi, Bubu? Foi exatamente, né? Ele é até meio mais tranquilo do que normalmente é, mas o Flamengo, pra quem gosta também de resultadismo, traz pro Rio, leva pro Rio 3 pontos que o permitem ainda sonhar, né? Quem sabe com o título, já que o Botafogo líder tropeçou na rodada, será que eu posso dizer isso? Empatou com o São Paulo e a gente fala sobre isso também. O Bruno Henrique, a gente tá vendo aí fazendo a jogada. Que jogou o Bruno Henrique, hein, Pedro Ivo Almeida, na partida de hoje? Tudo bem? Um abraço a você, Bruno Bueno, Zinho chegando com a gente daqui a pouco, Gaciba. E claro, como bem lembrou o Bubu, principalmente Fã de Esporte. O que jogou o Bruno Henrique, das poucas coisas que se salva, e curiosamente o Flamengo, não dá pra dizer que acha, mas consegue seu gol ali no final sem o Bruno Henrique. Uma movimentação de Gerson abrindo um pouco mais para a esquerda, o Bruno já estava centralizado, troca o Bruno pelo Pedro, né? O Flamengo no final estava sem centroavante, a gente vai falar sobre isso, quando vocês falam de um puro suco do sampaulismo, é isso, é quase que uma roleta russa. O Flamengo sai com uma vitória, vai talvez subir em cima dessa vitória para dizer que foi um ótimo domingo em Curitiba, mas poderia tranquilamente ter tomado o terceiro gol ali pro Coxa e a situação ser adversa em muitos momentos da reta final do segundo tempo. Você para olhar o que é o time do Flamengo, o que é o time do Curitiba, não era para ser assim. A gente está vendo a falha do Fabrício Bruno, então muitas falhas individuais, exato. Porque tem uma falha individual do Felipe Luiz, tem uma falha do sistema defensivo, depois tem uma nova falha individual do Fabrício Bruno, falha do sistema defensivo, e aí não dá para dizer que é só uma questão do Sampaoli, né? Eu acho que a opção pelo Felipe Luiz a gente pode discutir na conta do Sampaoli. Agora, a falha técnica individual do Fabrício Bruno, agora a gente tem que falar sobre a desconcentração desse sistema defensivo do Flamengo. Então o Flamengo que parece que ele está o tempo inteiro negociando com risco. Isso. E quando você olha para o elenco que tem aí, vai lá, não, ainda não foi pro bem do Flamengo. Essa porrada do Gerson mostrando que ele pega forte mesmo. Tem sido certeira? Tem sido certeira, nocauteando... Dessa vez o Coxa. Quem tiver pela frente. Mas aí, Bruno, não dá para achar muito só notícia positiva nessa vitória do Flamengo, não. Tem muito a se criticar, tem muito a se debater, o torcedor pode ficar chateado, mas no íntimo dele ele sabe que a coisa não está caminhando muito bem, porque parece que o campeonato se abre a cada rodada e dessa vez o líder tropeçou e muita gente vai aproveitando. O Flamengo aproveita no resultado, mas no desempenho para se manter na cola falta um pouquinho mais. A gente está vendo ali que na reta final do jogo o Curitiba teve chance de fazer o 3-2, não fez, e aí veio a patada do Gerson na reta final, então, e confirmando o gol para o Flamengo e a vitória por 3-2 contra o Curitiba. Tem muito da postura do time pra gente falar, claro, das escolhas do Sampaoli, mas o fato é esse aí, ó, com esse golaço do Gerson, o Flamengo venceu, Zinho. Boa noite. Boa noite, Bruno. Tudo bem com você? Um abraço aí pro Bubu.
Pedro, fã de esporte, Gaciba que vai estar com a gente. É bem na linha do que os companheiros falaram, né? É um resultado ótimo, a gente está vendo aí, né? Aí é os números do Gabigol, né? Um resultado muito bom, espetacular, ainda mais nas circunstâncias que foi. Conseguir o gol da vitória no finalzinho do jogo, num segundo tempo muito ruim do Flamengo, um segundo tempo bom, mas oscilou demais. No segundo tempo foi bem aquém. Para mim, até o Curitiba fez um segundo tempo melhor do que o do Flamengo. Vem um resultado que aí a gente falando em resultado tá bom. Sobe mais ali um pouquinho, tá no G4, muito distante do Botafogo, mas o Botafogo empatou, então tira um pouquinho essa vantagem, ainda é muito ampla, né, do Botafogo, mas vai ter o confronto entre os dois, tem coisas para acontecer no campeonato, mas o que me chama a atenção para dizer que acho muito difícil alcançar o Botafogo é o futebol que o Flamengo joga. Vi aí os companheiros falando, né, que está na conta dos jogadores, mas para mim está muito mais na conta do treinador. É um treinador, para mim, comum, um treinador normal, muito valorizado, até por nós da imprensa, principalmente a imprensa brasileira, valoriza demais o Sampaoli, e eu acho ele um treinador muito normal. Só ver as substituições que ele fez hoje, que para mim, assim, 6 por meia dúzia, às vezes ele confunde todo mundo, ele tira o Gabigol para botar o Luiz Araújo, aí depois ele tira o Bruno Henrique para botar o Pedro. 6 por meia dúzia, não vejo evolução no trabalho dele, não vejo um Flamengo consistente, não vejo um Flamengo se impondo. O Flamengo vence porque tem um elenco espetacular. Aí numa pancada aí do Gerson, numa jogada do Arrascaeta, num bom jogo, ótimo jogo do Bruno Henrique no primeiro tempo, mas no segundo tempo não foi bom. Aí o Flamengo chega, porque os concorrentes também têm limitações. Você vê o Curitiba. Se o Curitiba tem um pouquinho mais de qualidade, ganha o jogo, ganha o segundo tempo. Ele toma o gol quando a posse de bola é dele, saindo num contra-ataque, acabando o jogo, um passe no meio campo. Aí é que sai a jogada para o Gerson acertar esse belíssimo chute. Agora, ganha porque tem jogadores diferenciados e que no momento, com a falha do adversário, consegue individualmente vencer jogos. Não pela mão do treinador, que eu acho, volto a falar, é um treinador normal, super valorizado, muito aqui no Brasil. Eu falei isso essa semana também, e eu concordo com o Zinho, acho que não... Mas eu acho que criticar os jogadores não é dizer que o São Paulo é bom. O trabalho de São Paulo é limitado. Não, mas aí a gente Mas é para mostrar que não é só o trabalho dele que é limitado. Não, mas eu acho o Felipe Luiz é limitado, a falha do Fabrício Bruno é determinante no segundo tempo. Não é que o São Paulo seja bom, é que os jogadores também vivem em momento limitado com o vista técnico. Mas quem salvou o Flamengo hoje não foi a qualidade individual dos jogadores? Mas aí você está topando com o risco todo jogo. Porque um jogo o Gerson pode colocar a bola na caixa. Um jogo o Arrascaeta pode decidir. Um jogo o Felipe Luiz pode deixar na mão. Um jogo o Fabrício Bruno pode falar. Então você está o tempo inteiro negociando com o risco. E o Flamengo deveria ser muito mais. Não, mas pelos jogadores e pelo treinador que também. Não tem conjunto, não é isso? Não tem. E aí isso já está falado. Eu acho que não tem. Porque, Bruno, quando eu tô com o Zinho, quando ele fala do trabalho limitado de Sampaoli. Porque você falar que é uma transição ali em abril, beleza. Em maio, junho é início de processo, beleza. Passa julho, a gente chega à metade de agosto e você vê muito pouco. O que você vê de Sampaoli é um time que ataca, mas não pelo brilhantismo de um conjunto organizado por ele, pelo brilhantismo técnico individual. E defende muito mal. O Flamengo defende muito mal desde o início do ano, a troca com o Sampaoli não resolve. Então acho que é um combo, é um pacote. Acho que os jogadores vivem um momento técnico complicado. Jogadores que eu digo porque o Gabigol foi bem hoje. Não foi, a meu ver não foi bem, mas fez um gol de pênalti. O Arrascaeta pode decidir? Pode, mas ele não brilha todo jogo. O Gerson pode fazer um golaço, mas vinha mal até a hora do gol. O Gerson vinha mal hoje. Andou em campo e passa para o lado e dá um carrinho sem necessidade na frente da área, toma um cartão amarelo. Só que tem muita qualidade ali. Essa qualidade pode decidir. Só que a falha lá atrás também... O Bubu comentava, o 3-2 poderia ter sido pro Curitiba, no final do jogo. Curitiba jogando muito mais bola ali na reta final, na metade final do segundo tempo. Então você está o tempo inteiro negociando com risco. Estou com o Zinho, pelo trabalho limitado do Sampaoli, mas também, não é que uma coisa anula a outra, mas também pelo momento complicado de muitos jogadores. Você não vê evolução também, Bubu, no trabalho do Sampaoli? Eu vejo um time inconstante. Eu acho que oscila muito. Você vai pegar alguns bons jogos do Flamengo de São Paulo contra o Fluminense, Copa do Brasil, contra o Grêmio. Teve um momento que o próprio São Paulo admitiu que o Flamengo era um time de Copas, né? Que o rendimento dos jogadores parecia até que... Mas ele dizia que não queria isso, né? Não queria isso, mas assim... Os jogadores por isso. A imprensa também falava isso. Tipo assim, ou pelo menos jogava dessa forma. Atletas do Flamengo parecem ter uma predileção por jogos de Copa. Isso. Escolhem partidas ou clássicos e tal...
né, que tem mais visibilidade ou mais importância, mais relevância para render melhor. Só que o que acontece? O Flamengo já caiu da Libertadores, que era a competição mais relevante, e naquela oportunidade a gente não viu o Flamengo de Copas, nem na Copa Libertadores, né? Não mesmo. Não foi lá para Assunção quando foi eliminado. Então, eu acho assim, essa história, eu já defendi o São Paulo nesse sentido. Ah, mas o São Paulo ele mexe muito no time. Tem 30 jogos, 30 escalações diferentes. Muitas vezes é por conta de lesão, de suspensão, né? A convocação não tem tido muito assim. Mas ele já utilizou, se não o mesmo time, acho que já utilizou o mesmo 11 inicial, não de forma consecutiva, mas ele já tem mais ou menos o mesmo time. Você sabe que o Pedro é reserva? Tem gente que adora o Pedro, que gostaria de ver o Pedro na seleção brasileira de novo, como você vê na Copa do Mundo. O São Paulo não é tão fã desse tipo de jogador, de centroavante, de cara de referência. Mas e o Ayrton Lucas? O Ayrton Lucas é um jogador que ofensivamente esteve muito bem. E a dupla de zaga, qual é? E o Everton Ribeiro, é titular ou não? Eu acho que a gente tem mais dúvidas de quem é titular do que certezas no Flamengo. Até vou fazer uma comparação com o Diniz, né? Porque, por exemplo, muitas das falhas do Flamengo hoje na saída de bola, se fosse o Diniz o treinador, iam falar, tá vendo, é maluco, saidinha do Diniz, ó lá, tá, kamikaze e tal, tá louco e tal. E você vê o placar do jogo, é mais ou menos muito do sampaulismo. Isso. Você faz muito gol, você cria chance, mas oferece também muitas oportunidades para o adversário. Mas você faz muito pelos valores individuais, não por ele. De negociar, de travar jogo, de ficar especulando muito. Né? Ele é mais aberto, mais... Não, mas, por exemplo, ele é um cara, não é Zinho, Pedro e Bubu, que fala que tem o amor lá pela bola. Como é que ele fala? O amor pela... Paixão pela bola. Pela pelota e tal. Hoje o Flamengo não negociou contra-ataque? Essa é a característica do que o rubro-negro gosta? Eu acho que tem uma coisa até para passar por Zinho. Uma coisa é você negociar contra-ataque e esperar o seu adversário, porque é uma ideia de jogo sua. Outra coisa é você tomar contra-ataque e receber o adversário no seu campo, porque você não consegue jogar. E aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo, né? Que amanhã o Flamengo, no caso hoje, né? O Flamengo folga, nessa segunda-feira, o Flamengo tá de folga, e se representa terça-feira para iniciar os treinamentos para a partida de sábado contra o Internacional. Lembrando que o jogo será às 6h30 da noite, certo? Sábado, no Maracanã. Se gostou do conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o like, tá certo? Se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Crédito CSPN, o link aqui na descrição. Valeu!